Então, pessoal, certamente vocês já viram a notícia de que o arcabouço fiscal finalmente foi apresentado pelo governo federal, aquela arapuca fiscal, aquele calabouço fiscal que foi concebido pela equipe econômica do Lula, né, o pessoal do Fernando Haddad, o Ministério da Fazenda ali, esse povo todo petista aí que estava organizando essas questões para apresentar esse arcabouço fiscal que visa substituir o teto de gastos como existe atualmente. Pois bem, esse arcabouço fiscal, então, finalmente foi trazido à luz do dia, foi apresentado para a sociedade brasileira. E o que ele é? Exatamente aquilo que a gente esperava, uma grande bomba, uma grande porcaria econômica que o Partido dos Trabalhadores trouxe para os brasileiros. Então vamos analisar aqui os pontos principais desse arcabouço fiscal e explicar por que ele vai ser uma tragédia econômica para o Brasil, como, aliás, a gente já esperava, não é? Não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo. Se quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês, não vai te fazer falta, mas vai me ajudar bastante. Então, esse projeto aí do arcabouço fiscal foi entregue para a Câmara dos Deputados para ser apreciado pelo Congresso Nacional, então não é nada definitivo ainda. Eles podem rejeitar completamente essa história, mas é bem mais provável que eles simplesmente mudem algumas coisas aí, limitem alguns pontos e façam aí um novo arcabouço, aprovem uma coisa assim, uma versão diferenciada do arcabouço fiscal para começar a valer a partir de já, não é? Então acredito que seja mais provável que o Congresso Nacional faça modificações ao invés de simplesmente rejeitar a proposta do governo federal. Mas então isso aqui foi apresentado pelo Lula, foi entregue lá pro Arthur Lira e também pro vice-presidente do Senado no dia da apresentação aqui e traz os pontos então que serão colocados, caso o projeto seja aprovado, para a substituição do teto de gastos como ele existe atualmente. Pois bem, quais são os principais pontos, né? Algumas coisas a gente já sabia pelo que o PT vinha falando anteriormente, algumas coisas são novidades ruins, diga-se de passagem, não é? Então, os pontos principais aqui em relação à dívida pública, a gente meio que já sabia, né? Tem aí uma meta de resultado primário para os próximos anos já estabelecidos nesse arcabouço fiscal. Caso seja aprovado, imagino que vai ter aí uma previsão para os anos subsequentes também, né? Atualmente, qual que é essa previsão aí do superávit primário? A previsão muito otimista, extremamente otimista do PT é zerar o déficit público da União no próximo ano. Então, para esse ano já está previsto um déficit, mas o governo herdou um orçamento, já ele não criou esse orçamento, ele está tentando aprovar o orçamento para o próximo ano, né? Então, eles querem zerar o déficit público da União no próximo ano, ter um superávit de 0,5% do PIB em 2025 e ter um superávit de 1% do PIB em 2026, sendo que nesse ano, que é o último do mandato do Lula, eles querem estabilizar a dívida pública da União nesse ano, não é? Então, olha só que coisa. Então, a previsão para este ano é de um déficit de 100 bilhões de reais e eles esperam chegar em 2026 com uma dívida pública controlada na faixa aí dos 77% do PIB. Mas então, como vai ficar essa questão da dívida pública aí, do crescimento do orçamento da União com esse arcabouço fiscal que eles apresentaram? Cara, é uma complicação absurda, um nó mental que é assim, incrível, eu diria. Quando o orçamento é muito difícil de ser explicado e ser entendido, é porque ele é muito ruim, né? Se fosse uma coisa boa, seria fácil de entender, qualquer um poderia entender. Mas a coisa basicamente vai funcionar assim. O orçamento público vai aumentar a cada ano. Com o teto de gastos atual, isso já acontece, porém esse aumento é apenas para cobrir a inflação. Ou seja, tem um crescimento real zero. O orçamento segue apenas aí a variação da inflação, então ele não cresce de fato. Isso estanca o crescimento do Estado, né? O Estado continua num tamanho ali, apenas cobrindo o rombo da inflação, nada além disso. Então, o teto de gastos tem essa importância. O PT não quer dessa forma naturalmente, ele quer que o Estado continue crescendo. Então, ele apresenta aí uma forma de fazer esse crescimento do orçamento da União. Como? Apresentam-se aí dois cenários, né? As contas públicas ok, o orçamento aí dentro do previsto, as receitas dentro do previsto, e casos em que a coisa não vai estar tão boa assim, o país não vai estar tão bem das pernas. Se a coisa estiver boa, controlada, então o crescimento dos gastos do Estado poderá chegar até 70% aí do crescimento das receitas primárias. Então o governo
projeta aí um crescimento das receitas para aquele ano ali, e a partir dessa projeção o Estado vai poder também projetar o crescimento das despesas. Então, se o governo projeta aí que no próximo ano vai ter 100 bilhões de reais a mais de receita, ele pode estipular aí 70 bilhões de reais a mais de despesas para acompanhar esse crescimento das receitas aí. Isso no ano em que as contas estiverem assim bem tranquilas, o país bem das pernas. Então, nesse caso aí, o crescimento real, ou seja, acima da inflação da despesa pública, pode chegar a 2,5% ao ano. Ou seja, se esses 70 bilhões que eu citei do exemplo de uma receita 100 bilhões de reais maior do que no ano anterior, pois bem, se esse valor for mais do que 2,5% superior à despesa do ano anterior, isso aí não vai poder ser aplicado, né? Meio complicado de entender, você não acha? Dá para compreender você fazendo as continhas e tudo mais, mas numa primeira explicação é um pouco complicado. Mas digamos aí que poderá crescer 70% em relação ao crescimento das receitas primárias, desde que esse valor de crescimento não seja superior a um reajuste aí de 2,5% acima da inflação de um ano para o outro. Agora, se as contas não estiverem muito bem no país, então esse limite aí vai ser de 50% do crescimento da receita, limitado a 0,6% de crescimento real de um ano para o outro. Então, basicamente, o que o governo está projetando aqui é que as receitas vão continuar crescendo, ou seja, o faturamento do governo vai continuar crescendo, entenda-se aí faturamento, o governo te roubando, taxando compras da Shein, taxando aí jogos online, voltando com impostos que haviam sido eliminados, enfim, o governo projeta então aumento de arrecadação nos próximos anos, o que vai motivar então o aumento das suas despesas, que é o que o governo quer no final das contas. Essa diferença entre aumento da arrecadação e aumento das despesas supostamente vai ser utilizada então para o governo suprir a sua meta de superávit primário. Agora, há a previsão de que caso essa diferença aí, esse gap entre receitas e despesas seja superior ao que o governo tem de meta para o superávit daquele ano, isso pode ser utilizado como investimento, ou seja, o Estado vai investir aí em infraestrutura, saúde, qualquer coisa desse tipo aí. Vamos lá, você acha que esse tipo de coisa é viável? Você acha que o Estado brasileiro, governado pelo PT, vai conseguir ter um superávit primário, vai conseguir manter as contas aí estáveis? Isso aqui parece viável, factível para você? Não parece nem para o PT, eu já vou mostrar aqui para vocês, né? Mas é preciso frisar, em primeiro lugar, que desse valor das despesas projetadas aqui nesse arcabouço fiscal do PT, tá fora um monte de coisas, um monte de despesas estão fora dessa conta e das limitações desse novo teto de gastos proposto pelo PT. Vou mostrar aqui a listinha de coisas, começa aqui nesse ponto 4, ó. Algumas despesas não serão enquadradas nos limites estabelecidos pela nova regra fiscal. Entre elas, então tem essa listinha aqui nada modesta de coisas que vão ficar de fora. Muitas coisas aqui que não são nada desprezíveis. Por exemplo, aqui, despesas com saúde. Olha só que coisa. Despesas de universidades públicas, hospitais federais e instituições federais. Olha que farra isso aqui. Também vale para instituições federais ligadas ao MEC. O repasse aqui do Fundeb, que é dado para os municípios, né, e destinado à educação também, e precatórios relativos ao Fundeb. E principalmente o mais divertido de todos aqui, que são despesas com eleições, ou seja, fundão eleitoral. Todas as despesas com gastos eleitorais estão de fora disso aí. A farra está garantida. Como eles colocam aqui, algumas dessas exceções já eram previstas no teto de gastos, né, mas uma grande quantidade de novas exceções foram colocadas aqui no arcabouço fiscal do PT, né? Aqui o pessoal da Jovem Pan cita os principais, a saber, o Fundeb que eu falei, estatais não financeiras e piso da enfermagem. Olha só que coisa. Pessoal que tem condições de fazer lobby junto ao governo garantiu ali o seu espaço fora dos limites orçamentários, aí limites do teto de gastos, do novo teto de gastos proposto pelo PT. Sabe quem não pode fazer lobby com o governo? Eu e você, os trouxas que bancam essa farra toda aqui. Mas o que acontece se o presidente não cumprir as metas que foram colocadas no arcabouço fiscal em relação a receitas e despesas, as metas estabelecidas? O que acontece? Ele vai passar por um processo de impeachment, um crime de responsabilidade? Não, ele precisará encaminhar uma mensagem ao Congresso Nacional caso
caso ele não cumpra as metas de resultado das contas públicas, e ele terá que explicar as razões para o descumprimento e as medidas que serão adotadas para a correção. E olha só, nesse caso, no entanto, não haverá punição ao governo ou ao presidente da República. Então estão previstas aí uma série de restrições. Porém, se o presidente não cumprir essas restrições, não vai acontecer absolutamente nada. Ele vai mandar uma mensagenzinha para o Congresso dizendo: errei, foi mal aí, desculpa, no ano que vem eu faço melhor, e fica por isso mesmo. Maravilha, hein? E olha só esse outro ponto que é extremamente crítico. O Banco Central precisará apresentar ao Congresso Nacional uma avaliação sobre o cumprimento dos objetivos e metas do governo? Não, do Banco Central. Olha só que coisa. O Banco Central terá um prazo de 90 dias após o fim de cada semestre, ou seja, 2 vezes por ano, para apresentar em uma reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso uma avaliação sobre o cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, de forma a evidenciar o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços. Ou seja, isso aqui é para enfraquecer a autonomia do Banco Central, para obrigar o Banco Central a dizer aí que ele é culpado pelo mau cenário econômico do país. Olha que absurdo. E eles já começaram chutando o pau da barraca aqui nessa história, porque originalmente se esperava que o governo fosse considerar aí, uma vez que o orçamento é calculado no meio do ano, né? Então ele iria considerar a inflação acumulada nos 12 meses seguintes, a saber, julho do ano anterior até junho do ano em que o orçamento é proposto, calculando aí 12 meses para se ter então o valor da inflação e tirar aí as decisões necessárias, né? Só que o governo mudou isso aí então, mudou para ser apenas considerar a inflação de janeiro a junho e depois fazendo a projeção de julho para dezembro. Isso dá uma grande margem de manobra para o governo estipular esse valor aí. Inclusive, os economistas já calcularam que isso vai ser mais vantajoso para o próximo exercício, inclusive, do governo federal, né? O orçamento do governo federal vai ter aí um aumento real das despesas do orçamento federal de 2,3%, com esse novo cálculo, essa nova forma de cálculo, que é muito próximo do máximo aí de 2,5% que eu havia falado anteriormente. Então o governo já está maquinando tudo aqui para aumentar o seu próprio orçamento, aumentar a sua margem de manobra para gastança, que a gente sabe que é o que o PT gosta de fazer. Então não tem nada de novo nessa história. Esse arcabouço fiscal é a tragédia que a gente já imaginava, isso não nos surpreende, porém agora resta esperar, acompanhar as cenas dos próximos episódios e ver o que o Congresso Nacional vai fazer com esse arcabouço fiscal. Espero de coração que ele não seja aprovado, mas como eu disse, o mais provável é que o Congresso Nacional mexa nisso aí e crie essa nova regra. O Brasil é essa bagunça mesmo, a cada 3, 4 anos temos uma nova regra fiscal aí, é um país que não pode ser levado a sério no geral, né? Mas então, me diga, o que você achou desse arcabouço, dessa arapuca fiscal do Fernando Haddad e do PT de Lula? O que você achou dessa nova proposta? Colabore com o nosso debate, deixe aí embaixo o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.